Pode ser, ô meus irmãos, boa noite. Desde já eu peço para os irmãos que estiverem assistindo esse vídeo, se inscrevam no meu canal, deixe seu like, compartilhe para que mais vidas possam ser abençoadas com esse conhecimento da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Hoje eu quero trazer um tema com o título de Simeão versus Jonas, né? O efeito Jonas, eu chamo de efeito Jonas Simeão versus Simeão. Era o nome que Jesus de vez em quando chamava Pedro de Simão Bar Jonas. Simão, Simeão, que é a tradução Simeão do latim para o hebraico, né? E Jonas. Eu quero trazer o que eu tenho estudado na palavra, esses dois efeitos que estavam impregnados na vida de Pedro. Jesus chamou Pedro como um homem forte, né? Para dirigir a igreja primitiva. Vemos que Pedro era uma pessoa inconstante, né? Mas ele tinha tudo que o Senhor queria na vida de para ser um pastor de igreja. Pedro tinha. É uma pessoa que era, era forte nas suas palavras, né? Muito inteligente, pronto para como um líder, né? Para liderar o povo mesmo, com um braço forte, né? Ele tinha mesmo tudo para ser o, o Pedro Rocha, né? Em qual o Senhor falou que sobre eles edificaria a igreja do Senhor. Mas esses dois nomes, quando Jesus chamava Pedro de. Os dois nomes de Jonas e Simeão, a gente começa a voltar para trás, porque Jesus conhecia Pedro no profundo. Não só ele o hoje, mas conhecia ele como as descendências dele, né? Quem foi os descendentes dele. Então, esses dois personagens na Bíblia eram duas pessoas que tinham tudo a ver com Pedro. Não podemos comprovar que ele era descendente direto de Jonas, mas pelo fato de ele ser um simeonita, né? Simeonita, que era os descendentes de Simeão, ele tinha essas duas características principal, que para os judeus era muito positivos. Que Simeão foi aquele personagem que quando o povo de Siquém lá abusou da Diná, sua irmã, ele foi de noite com todos seus irmãos e mataram todos eles. E como ele falou, não podia fazer da nossa irmã como uma prostituta, né? Então eles mataram uma cidade inteira para defender uma mulher só, que era a sua irmã. Então quando Deus colocou sobre ele a carga de cuidar de seus irmãos, assim como Levi também, Levi e Simeão fizeram os mesmos, eram os irmãos de Diná, e foi os dois que bolaram o plano de matar os Siquemitas, né? A cidade de Siquém, o povo de Siquém. Foram os dois que foram os principais culpados, né? Todos participaram, mas esse foi o idealizador, que deu a ideia de matar todos aqueles homens lá. Então, quando Deus predestinou tanto Simeão como Levi, e Levi cuidar dos seus irmãos na parte espiritual, e Simeão como grande guerreiro, né? Cuidar da tribo de Judá principalmente e de todo Israel, como o homem forte, né? O guerreiro forte. E foi assim que aí você vê, olha para Pedro e vê ele cortando a orelha do Malco lá para defender Jesus, vemos o Simeão, né, na vida dele. E quando ele não queria aceitar os gentios, sabia que os gentios ia receber a salvação, mas ele ainda estava ainda retrucando para não receber os gentios, foi quando Jesus mandou ele, teve aquela visão dos animais que era para matar e comer, e ele dizia que nunca tinha comido nada imundo em toda a sua vida, né? Naquela parte ele entendeu que realmente a parte do Jonas, que não era que não queria se misturar com ninguém, que é isso que Jonas fez lá com os ninivitas. Os ninivitas queria aceitar o Senhor, a pregação de Jonas, mas mesmo assim Jonas não aceitou, que achava que o povo não queria, não merecia a salvação. E então Pedro tinha muito disso aí. E teve que ser derrubado. Jesus teve que trabalhar na vida de Pedro esse tempo todo para que o efeito Jonas, o efeito Simeão se dissipasse da sua vida. E quando ele entendeu realmente que os gentios tinham que receber a salvação, com a família de Cornélio que orou e o Cornélio recebeu o batismo com o Espírito Santo juntamente com toda a família, aí caiu todo o efeito Simeão e Jonas da sua vida, que a partir daquele momento Pedro foi outra pessoa, né? E ele como
cabeça da igreja na época, o cabeça não, porque ele era a pessoa principal entre os discípulos, os apóstolos, para cuidar da igreja, começou a perceber que o evangelho tinha que chegar até os gentios, né? Então foi esse efeito. Quando Jesus chamou ele na praia e falou por 3 vezes se ele amava ele, chamou ele de Barjonas, Simeão Barjonas, por 3 vezes ele chorou, né? E se amargurou. E lembrou que realmente Jesus chamava ele desses nomes quando queria chamar a atenção dele para conscientização, que ele tinha que receber todos como igreja do Senhor. Apacentar as ovelhas não era só apacentar as ovelhas dos judeus, mas sim ia passar das fronteiras e ia chegar até os gentios. Louvado seja Deus. Agradeço a atenção de todos. Deus abençoe.